Vamos lá, continuando, né? Claro, a gente já viu aí que o microfone caindo, é tudo aqui normal. Problema de áudio, a gente estava observando, tem umas baixazinhas de áudio aí, mas não se preocupe não, a gente já está ajustando essas histórias aí para ficar tudo fininho, tudo redondo para você. Vamos começar, claro, essa aula pela questão 12 de novo, dar aquela retomada, afinal de contas a gente vai dar aquela flutuada. E eu ajustei também um problema técnico que estava acontecendo, acho que você não percebeu não, veja. Acho que você não notou não, você está estudando, você não deve ter percebido. Eu estava comentando com o Merão aqui o seguinte... o botão da camisa estava abrindo o tempo todo, estava incomodado com esse negócio, eu não sabia mais o que fazer, né? Durante a aula, não sei o que, eu não ia falar nada para não desviar a sua atenção, tá certo? Porque se eu dissesse, ô gente, o botão está incomodando, aí você olhar assim, cada vez que eu botasse a mão aqui, você, eita, me distraí. Eu não ia fazer isso com a sua concentração, com o seu estudo. Aí, claro que a gente aqui apela, diga aí, olha só, a solução mirabolante. Olha só, doido. Foi, bicho? Eu tive que apelar, você acredita? Enquanto ele estava ajeitando o áudio aqui, ó, olha, sabe o que é isso aqui? É aquela coisinha de amarrar pacote de pão. A presilhazinha, o aramezinho do pacote de pão, olha só. Menina, botei aqui, bicho, olha. Ninguém nota. Aí amarrei por aqui, ó, tá vendo? Por trás da camisa, bicho. Senão essa porcaria fica saindo de novo. Aí eu fico aqui doido, dando aula e desconcentrando do juiz aqui. Mas é assim mesmo, faz parte, né? Ele vai seguindo. De longe você não vai notar, né? Eu vou ajustar aqui, pá, beleza. Tá vendo? Tá nem vendo, né? Tá nem vendo. Não dá nem pra notar, dá pra perceber, não. Vamos lá. Questão 12, vamos lá? Desde o princípio, então? Vamos ver, então. Questão 12, acompanha aí. Olha só. A gente aqui tem que se virar, bicho. Tem que ser MacGyver. Fui buscar longe. MacGyver, tá, professor, o senhor é velho, hein? Não sei nem quem é esse cara. Só quem tem mais de 30 que sabe, né, bicho? MacGyver. Ixi, Maria. Vamos lá. Considere as afirmações para responder. Vamos lá. Nele você não está. A gente estuda, mas a gente se diverte, né, bicho? Tem que ser assim também. Vamos lá. Nele você não está. O termo destacado é um pronome pessoal, exerce a função do sujeito. Pessoal, você não está nele. Você, sujeito do verbo estar. Beleza? Nele, adjunto, adverbial de lugar. O que é que está errado na proposição 1? Porque ele chamou de pronome pessoal. Gente, você é pronome de tratamento, ó. Percebeu? Não é, pronome pessoal é do caso reto e do caso oblíquo. Pronome de tratamento é um caso particular. Então, você não é pronome pessoal, pronome de tratamento. Falso. Vamos lá. 2. No 2 ele diz, esse alguém me diria. O termo destacado é um pronome indefinido. Até aqui, tudo bem. Porque se refere de modo genérico à pessoa que estaria na cena, sem precisar sem precisar quem ela seria, sem marcar ou indicar com precisão quem ela seria exatamente. Esse alguém me diria qualquer que seja esse alguém ou qualquer que fosse esse alguém. Percebeu? Então ele não se refere a uma pessoa precisa, e sim no sentido genérico, de modo geral. O item 2 é verdadeiro. 3. E nesse dia, então, o termo destacado é um pronome demonstrativo e situa no tempo o acontecimento. Pessoal, e nesse dia, claro, pronome demonstrativo, né? Apesar da contração com a preposição, você tem aqui um pronome demonstrativo tranquilo. Certo? E nesse dia, então, o termo destacado é um pronome, beleza, situa no tempo. Tá, resposta certa, claro aí. Letra D de dado, certo? Então aqui você tem a classificação pronominal, uma questão totalmente focada em morfologia. E detalhe, na morfologia aí pronominal, né? Certo? Cuidado aqui, muita gente escorregou nesse negócio, hein? Pois é, fazer o quê? Vamos lá. 13. Considere os versos para responder a questão de número 13, agora, né? Que é a próxima. Os versos estão aqui. De noite eu rondo a cidade, porém com perfeita paciência e tal. Pronto, os versos são esses. 3 versos simplíssimos. Note. Não note porque não tá, né? Produção, alô. Veja. Ele coloquei a palavra noite em itálico. Pode observar aí. Com perfeita paciência também está em itálico. E com outras mulheres também está em itálico. No texto original está assim. Pode observar na sua provinha, tudo certinho, tá? É porque ele coloca aqui os termos em destaque. É um destaque assim que para o cabo perceber, né? Tem que ficar ligado mesmo nas paradas. Noite, né? No caso de noite, né? Teoricamente aí é o dita. Vamos dizer que o di também esteja em itálico, né?
De noite, rumo da cidade. Estou em destaque as primeiras respectivamente as ideias de quê? Gente, olha só. As ideias de... Que é isso, bicho? Nesse dia... A produção dormiu hoje, ó. Véi. Diga aí. A produção dormiu, doido. Fala, nossa. Isso aqui é da questão anterior, produção. Véi. Sai daí, bicho. Véi, produção. A loura. Bicho. É aqui, viu? É aqui, doido. Olha. Véi. A questão é essa sim, ó. Diga aí, que dormida que a produção deu. Produção. Alô. Vamos lá, a questão é essa. Os termos em destaque exprimem respectivamente as ideias de quê? Bom, de noite. Lugar não é, né, gente? Modo também não. De noite é o rumo da cidade. Noite, claro, ideia de tempo, né? Noção de tempo, noção temporal, beleza. Eu já corto 3 letras aqui. Porém, com perfeita paciência. De que modo? De que maneira? Lugar não é, né? Paciência, claro, já paciência. Não é lugar mesmo. Resposta certa, claro. Letra E. Certo? Beleza? Nem precisa, né, bicho? Pô, velho. Vamos fazer assim, ó, para deixar o slide organizadozinho para você. Ó. Duplica assim. Pá, beleza. Depois bota aqui. Letra... Beleza. Pronto, fica melhor, né? Vamos editar esse negócio aqui. Rapidilhos. Vamos tirar esses negócios aqui. Excluir isso aqui. Pronto. Aí, fica mais arrumadinho, né? Tá, fica dobrado, professor. Beleza, exclui isso também, doido. Vamos lá. Tem estresse não. A gente ajeita na hora, bicho. Caldo de cana, entendeu? A gente ajeita logo aqui. Pronto, aqui. 13. Ok, dia ali. Nem precisava, né, cara? Beleza, letra E. Ok, questão 13, letra E. Belezinha. Continuando então, hein? Aqui são circunstâncias adverbiais, né? Deu para anotar, né? De noite, claro, locução adverbial de tempo. Com perfeita paciência, locução adverbial de modo. Bebendo com outras mulheres, juntamente com outras mulheres. Isso aqui, tranquilo, ideia de companhia. Certo? Vamos lá, questão 14. Penúltima questão. Assinale a alternativa cuja frase apresenta a palavra se com a mesma função gramatical com que ela aparece em "Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse". Pessoal, e aí? Vamos lá? Primeira coisa, ele está falando aqui da palavra se, né? Deixa eu dar um destaque aqui para essa palavra se. Vamos ver aqui. Ok. Pessoal, olha só. Funções do se. É importante, né? Porque o se aí, logicamente, tem que levantar com cuidado agora para o microfone não amarrar de novo aqui, né? Para ele não prender de novo, porque a cadeira aqui é assim. Aí pronto. Gente, funções do se. Vamos relembrar funções do se? A palavra se, ela pode ser usada em vários contextos, de várias formas diferentes. É importante notar que a função do se, veja, não é função morfológica, função sintática, lá, função da palavra se, o emprego da palavra se. Pode se dar das mais variadas formas. Por exemplo, o se pode ser partícula passivadora ou pronome passivador. Quando é que o se é partícula passivadora? Quando é que ele é pronome passivador? Gente, quando eu tiver claro verbo mais se, e você perceber, né, quando você perguntar o quê? Se você pergunta o quê e ele dá uma resposta redondinha, aluga-se casa. Aluga-se o quê? Casa. Você pergunta o quê e ele responde. Verbo mais se e responde o quê? Essa resposta, claro, você pode inverter tranquilamente. Ó. Casa é alugada. Admite voz passiva. Então esse se é partícula passivadora ou pronome passivador. Entende? Partícula passivadora ou pronome passivador. Legal. Eu posso dizer, alugam-se casas. Aluga-se o quê? Casas. Eu faço a pergunta e a resposta é tranquila, imediata. Casas é uma resposta no plural. Casas são alugadas. Percebeu? Quando eu digo casas são alugadas, tranquilamente você tem aí essa resposta bem clássica. Então esse se aí é partícula passivadora ou pronome passivador. O se pode ser ainda índice de indeterminação do sujeito. Quando é que o se é índice de indeterminação do sujeito? Simples, né? Quando você tiver 3 casos. Veja, quando você perguntar, né? Quando você tiver verbo mais se, perguntar o quê? E ele não responder claramente aí, se o verbo utilizado, né, for transitivo direto, no caso, transitivo indireto, desculpe, transitivo indireto, intransitivo ou verbo de ligação. 3 casos, vou repetir. O se é chamado de índice de determinação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Quando você tiver VTI, que é o verbo transitivo indireto, mais se, mais preposição. Exemplo.
Precisa-se de secretárias. Quando você perceber verbo mais se mais preposição, esse se é índice de indeterminação do sujeito. Se eu disser, por exemplo, verbo intransitivo mais se, quando houver verbo intransitivo vi mais se, claro, se eu disser, por exemplo, vive-se bem aqui. Quando eu digo vive-se bem aqui, vive-se, verbo intransitivo mais se, claro. Então você tem aí tranquilamente aí verbo intransitivo mais se, claro, você tem o se como índice de indeterminação do sujeito. Ou num terceiro momento também, verbo de ligação mais se. É-se feliz naquele lugar. Está-se satisfeito com todas as pessoas. É, tracinho, verbo ser, viu? É, tracinho, se. Está, com H, com acento agudo, né? Com H, com agudo, tracinho, se. Percebeu? Está-se feliz naquele ambiente. Não é problema. Sempre nesses três casos, o se é chamado de índice de determinação do sujeito. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. O se pode ser parte integrante do verbo. Pode. O se pode ser parte integrante do verbo, claro. De que forma? Quando o verbo for essencialmente pronominal. Quando o verbo não existir sem a partícula se. Arrependeu-se do que fez. Não existe o verbo arrepender, só existe o verbo arrepender-se. Eu me arrependo, tu te arrependes, ele se arrepende, entendeu? O se é um pronome que faz parte da conjugação do verbo. O verbo queixar-se também. Ele se queixava o tempo todo, nós nos queixávamos. Esse se é uma forma pronominal que acompanha o verbo. Legal? Parte integrante do verbo. O se também pode ser chamado de partícula expletiva ou de realce. Partícula de realce. Como? Quando você puder retirar da frase sem nenhum prejuízo ao sentido. Quando ele puder ser retirado da frase sem qualquer prejuízo. Partícula de realce. Exemplo. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Se eu retirar o se, vão os anéis, ficam os dedos. Ou então, os anéis vão, os dedos ficam. Entendeu? Partícula de realce. Retira da frase, nenhum prejuízo. Faz falta. O se pode ser ainda, nesse contexto aí, conjunção. Eu posso ter em dois casos o se como conjunção. O se como conjunção integrante, quando você trocar, uma dica, quando você perceber que na frase você pode trocar do se para frente, do se em diante, pelo pronome isso. Perguntou se tudo estava bem. Perguntou isso. Queria saber se você estava melhor. Queria saber isso. Entendeu? Quando você puder trocar do se para frente pelo pronome isso, legal. Esse se aí é conjunção integrante, conjunção subordinativa integrante. Legal? Ou então, conjunção condicional. A conjunção subordinativa condicional. Se chover amanhã, iremos à escola. Mesmo que, né, se não chover amanhã, iremos à praia, por exemplo. Entende isso? Esse se indica a condição. E por fim, o se como pronome reflexivo. Quando o se for pronome reflexivo, aí tranquilo. Você pode utilizar tranquilamente quando você trocar por a si mesmo, a si mesma, ou então por um ao outro, uns aos outros. Vou ver. Daniela olhava-se no espelho todos os dias. Ela olhava a si mesma no espelho. Esse se é pronome reflexivo e funciona como objeto direto, hein? Tem função sintática. O pronome reflexivo é o único caso em que a partícula se também apresenta função sintática, além da morfológica. Se eu disser, ele arroga-se direitos que não possui. Ele arroga a si mesmo direitos que não possui. Percebeu? Esse se aí é objeto indireto agora. Pronome reflexivo. Sofia deixou-se estar à janela. Deixou-se estar. O se entre dois verbos. O segundo infinitivo. Estar, fazer, copiar. Sujeito de infinitivo. Ela estava à janela. Pronome reflexivo, porém sujeito. São três funções sintáticas. Beleza? Agora eu posso ter também o se indicando reciprocidade. Os convidados cumprimentaram-se. Cumprimentaram uns aos outros. Valor recíproco. Esse se é pronome reflexivo com valor de reciprocidade. Beleza? Vamos lá, continuando. Bom, observando atentamente a frase, né, que ele falou aí, a mesma função gramatical do se em se eu tivesse quem bem me quisesse. Eu estou supondo, né? Indicando condição aqui. Caso eu tivesse, se eu tivesse, condição. Os presentes só se retiraram a si mesmos, ou retiraram uns aos outros. Aqui, beleza, nesse caso, se, pronome reflexivo.
No Brasil, se vendem indiscriminadamente bebidas. Bebidas são vendidas. Vendem-se bebidas. Partícula passivadora. Atualmente, se discute muito a relação. Discute-se muito a relação. A relação é discutida. Esse se aqui é partícula passivadora. Discute-se o quê? A relação. Ela se lembrou dos tempos. Se lembrou de quê? Verbo transitivo indireto associado ao se. Índice de indeterminação do sujeito. Os atletas não atingiram marcas, não atingiriam marcas se tomassem aquelas gororobas. Caso tomassem conjunção subordinativa condicional. Beleza? Letra E, resposta certa. Última questão. Assinala a alternativa em que a frase obedece às regras de concordância verbal. Olha aí, concordância verbal. E aí, resposta certa, letra? Pé de bola. Vamos lá. Por quê? Era feriado e havia mulheres, não é isso? Verbo impessoal. Haver no sentido de existir, impessoal, invariável. O índice de agressões domésticas aumenta. Concorda com o índice. O índice singular aumenta. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Fazem horas. Errado. Faz horas. Verbo fazer indicando tempo. Sempre tempo decorrido. Sempre singular. Fazia, faz, fez. As propagandas têm muita circunflexo. Plural. Sujeito plural, verbo no plural. Tem muita responsabilidade. Restou poucos clientes. Restaram. Poucos clientes restaram. Sujeito plural, verbo no plural. Percebeu? Então, muito cuidado aí, tá? Beleza? Fim de prova? Tranquilo, né? Vamos para a tradição. Fim de prova. Menos uma. Menos outra, mais uma, nossa segunda prova já, é isso aí. E você já sabe, né? Fim de prova, dá uma respirada aí, ó. Refletir um pouquinho, pensar na vida. Vamos lá. Lembra-se. A todos os que sofrem e estão sós, dai sempre um sorriso de alegria. Não lhes proporciones apenas os vossos cuidados, mas também o vosso coração. Que beleza, olha só. Madre Teresa de Calcutá. Tinha que ser uma figura dessa mesmo, né? Uma Teresa de Calcutá da vida, um exemplo humanitário fantástico. Pensa numa boa? Já assistiu ao filme dela? Eu assisti, é bem interessante. Tem umas partes meio assim, diferentes e tal, mas o filme como um todo, a mensagem do filme é bem legal, muito legal mesmo. Olha só, vamos lá, Romerão, aqui ó. Aí ele coloca aí. A todos os que sofrem e estão sós, dai sempre um sorriso de alegria. Não basta o cuidado, tá vendo? O sorriso de alegria, não somente o cuidado, mas o coração também. É interessante que Madre Teresa de Calcutá construiu uma história belíssima. E as frases que estão aí disponíveis na internet, a gente coleta aí a produção, a gente está sempre coletando essas frases pela internet de vários pacifistas aí, de muitos expoentes do mundo todo, de várias religiões, sem preconceito, sem nada aí, a gente está sempre colocando para vocês. E é claro, quando a gente dá assistência, quando a gente liga também para o próximo, quando a gente se doa ao outro, né, com muita alteridade, se percebendo no outro, isso é fantástico. Recordo-me da história de Madre Teresa, muitas vezes, né, quando ela acolhia os doentes e tal, naquele espaço que ela conseguiu conceber, né, construir aí, para assistir aos doentes de Calcutá. E havia pessoas muito indignadas, porque ela era católica, eles lá eram hindus e aquela coisa toda. E ela cuidava sempre com muito desvelo, com muito carinho. E ele sempre colocava, né, qual a sua religião? Ela disse, minha religião é o amor. Né? E quem é seu Deus? Meu Deus é você. Então ela se devotava aos doentes, um exemplo fantástico. E eu tenho certeza que os próprios corações daquelas pessoas assistidas percebiam nela todo esse amor, toda essa devoção ao próximo, ao outro. E é isso que a gente precisa aprender, né? Olhar mais para quem está à nossa volta, as pessoas que precisam, é sempre bom. Você está aí estudando para concurso, fazendo sua parte, se esforçando. Mas tem sempre alguém precisando da gente, estendeu a mão, alguma coisa. Às vezes, no afã de passarmos numa prova, a gente se fecha para o mundo, se isola, egoisticamente se prende naquilo ali. Mas a gente não entende, às vezes, que o simples fato de olhar para alguém, sorrir, ajudar, doar-se, ajuda muito, até na sua aprovação. Porque você vai ficar bem consigo, você vai ficar bem na sua cabeça, na sua mente. E claro, o Papai do Céu está vendo, né? É aquela forma que vai ter, claro, de você compensar um pouco o muito que a gente já recebe, né? Que nós já recebemos sempre. Faça a sua parte, doe o coração, tá aí, ó. Um sorriso de alegria, já é muita coisa.
Faça isso. Até lá. Até a próxima.